e as diferentes cores, quando a gente aproxima da vereda, a gente tem esse solo cinza. E paramos no mosqueado. O mosqueado, eu acho ele bastante interessante, a gente já estava cansado. Não apareceu o pedido dela aqui, fala para ela entrar novamente, que ela não apareceu. Agora apareceu. Seja bem-vinda, Sabrina. Nós temos aqui os mosqueados, então. Então, alguns solos apresentam horizontes nos quais aparece mais de uma cor. A cor predominante é de fundo ou matriz, e as que ocorrem em menor proporção são os mosqueados, que dá essa diferença de cor. Observem aqui, nessa foto, que eu tenho alguns pontos mais, vermelho dentro de um fundo amarelo. Então, o mosqueado aqui é vermelho. Enquanto que o fundo, ou a matriz, é amarelo. Nós temos situações que é bem comum a gente ter mosqueados, por exemplo, até esverdeado, mosqueados cinzas, que estão relacionados com o acúmulo ou saída de ferro. O que ocorre geralmente? Então, vamos lembrar uma situação de oscilação do lençol freático. Quando chove, o solo fica saturado por água. Saturado por água, o ferro 3 transforma em ferro 2, que é solúvel, que sai do sistema. Então, chove, a elevação do lençol freático, o lençol freático ocupa todos os poros, saindo todos os oxigênios. Quando para de chover e está no processo de descer a água, o ferro ele pode encontrar pontos que têm oxigênio. Pontos que têm oxigênio. Nesses pontos que têm oxigênio, o ferro vai fazer o caminho oposto. De ferro 2+, vai ficar em ferro 3+. Ele vai ser oxidado. Ele vai transformar num óxido de ferro. Então, nesses pontos, nós temos os mosqueados. Então, solos com presença desses mosqueados, dessas pontiações, desses pontos, eles podem estar relacionados, eles estão relacionados com oscilação do lençol freático. Então, mais uma vez, vocês, enquanto consultores ambientais, quando vocês encontrarem em profundidade esses mosqueados, é sinal de oscilação do lençol freático, principalmente em locais mais baixos, principalmente em locais onde nós temos o acúmulo de água. Então, vai oscilando, oscilou, subiu. Quando subiu, o ferro 3+, transforma em ferro 2+. No processo que está descendo, esse ferro 2+, pode encontrar locais onde tem oxigênio. E locais onde tem oxigênio, o ferro vai ser oxidado. Então, de reduzido, ele fica oxidado. E nós fizemos essa descrição da cor, utilizando a carta Munsell de cor, onde nós temos esses 3 atributos. Eu vou deixar uma leitura sobre a cor do solo específica, que nós vamos fazer, e depois eu vou pôr um exercício para fazer notação de cor, tá? Alguém apontou que lá na planilha, mesmo quando você responde certo, tá dando errado naquele último exercício. Eu vou verificar depois e acertar aquele formulário.
Valbert, eu acho que está errado que se você responde uma coisa errada, por exemplo, já está toda a cadeia errada, entendeu? Se você não Ah, coloca, entendi. você já tira zero, você não tira quatro, três, você tira zero de cara. Às vezes você acertou alguns, foi o que aconteceu comigo, pelo menos. Aconteceu com você? Sim, aconteceu comigo. Aí depois eu conversei com os meus colegas e vi o que estava certo. Ah, entendi. Eu tinha Então, posto não, algumas certas e algumas erradas. E aí deu que estava tudo errado. sim, mas que lá é mais qualitativo, é uma forma para avaliar por enquanto, tá? A nossa Sim, avaliação vai ser mais por participação mesmo, beleza. beleza? Então vamos lá. A gente viu cor, vamos voltar para um outro atributo extremamente importante, que é a textura, que a textura é a distribuição das partículas minerais primárias do solo ou sedimento por tamanho. Nós não vimos textura aula passada. Isso? Acho que sim, né? A gente não viu textura. Então vamos lá. O que seria essa distribuição minerais primárias por tamanho? Primeiro, todo solo ele tem pelo menos um pouco de matéria orgânica, mas a textura diz respeito somente à parte mineral. Como assim partículas primárias? As partes minerais estão cimentadas um a outro mineral. Como eu estou falando de tamanho, eu estou falando de partículas isoladas. Então, observem aqui. Aqui nós temos uma partícula de, por exemplo, 2 milímetros, que por esse tamanho eu chamaria de areia. Mas essa partícula, ela tem um monte de partículas minerais, que eu representei aqui por, por cor vermelha, e ela está cimentada, ela está formando um agregado, e quem está cimentando ela é a matéria orgânica. Então, o que eu tenho que medir aqui para ser partículas primárias? Eu tenho que medir somente essa parte, somente as frações minerais. Lembra da nossa aula prática? Que nós temos diferentes sensações táteis em função do tamanho? Qual é a sensação tátil da argila? Quem lembra qual é a sensação tátil da argila? Escreva aí. Pegajosa. Pegajosa. Muito bem. E da areia? Fala para alguém que tentou entrar aqui, eu recusei sem querer. Pede para entrar novamente. Ok. Muito bem, Beatriz. A sensação áspera, a sensação da areia. Então, e dessas sensações, a partícula intermediária, silt, ela é sedosa. Então, nós temos essa distribuição de tamanho, nós temos areia grossa, areia média, silt e argila, principalmente para a gente. A areia vai de 2 milímetros a 0,05 milímetros. Silt, 0,05 a 2 micrômetros, ou seja, 0,002 milímetros. É muito, muito fino a argila. A argila é extremamente fina, é extremamente pequena. Por isso que ela tem um monte de características interessantes. Então, as partículas, a textura, ela, por sua vez, ela é distribuição das partículas minerais, ou seja, eu estou excluindo daqui toda a parte orgânica. Tanto é que na análise laboratorial, quando eu tenho mais do que 5% de material orgânico, eu tenho que
queimar essa matéria orgânica, eu tenho que fazer um pré-processamento para tirar essa matéria orgânica. Primárias, eu tenho que isolar. O solo tem um monte de torrõezinhos, ele pode ficar com um monte de torrão, e eu tenho que tirar, dissociar essas partículas e separar elas por tamanho. E raramente, vamos só ver essa imagem. Olha, essa imagem tem escala. Olha que interessante essa imagem. Nós temos aqui a areia grossa, a areia fina, o silt e as argilas. Olha a diferença que nós temos da areia grossa para a argila. Olha a diferença que, se a gente pensar na superfície específica que nós vamos ter nesse solo, com argila ou sem argila. Olha quanto de argilas cabe dentro de uma areia grossa. Com isso, eu vou ter muito mais superfícies de reações, muito mais superfícies para reter nutrientes e contaminantes, muito mais locais para os micro-organismos ficarem protegidos ou para proteger a matéria orgânica. E raramente o solo ele vai ter uma só fração granulométrica. Geralmente quem tem uma fração só granulométrica, geralmente são os sedimentos, tipo areia de praia. Basicamente ali eu não vou ter argila ou silt, é um sedimento arenoso, tanto é que é totalmente solto. Nós temos combinações das frações areia, silt e argila, cujas proporções nós vamos determinar na análise laboratorial, que é na análise de textura ou análise granulométrica. Nós temos aqui textura arenosa, textura média, siltosa, argilosa e muito argilosa. Então, basicamente, todo solo ele tem areia, silt e argila. Essas três frações. E tem essa distribuição percentual dessas três frações. Para o solo ser classificado como um solo arenoso, o percentual de areia menos o percentual de argila tem que ser maior do que 70%. Então, por exemplo, eu tenho um solo que tem 82% de areia. E ele tem de argila 8%. Ele vai ser um solo classificado como um solo arenoso? Sim ou não? E por quê? Sim, porque se tirar a quantidade de argila na proporção de areia, ainda sobra mais que 70% de areia. Então, o que acontece? A diferença, 82 menos 8, dá quanto? 74. 74. 74 é maior do que 70. Então, é um solo com textura arenosa. Qual que é o teor de silt desse solo? Desse solo hipotético que eu coloquei aqui. 10%. Tem que fechar em 100. Como é uma distribuição percentual, a soma dessas três frações tem que fechar em 100. Então, eu tenho 10% de silt. Vamos pular aqui, olha, para o outro lado. Temos solos de textura argilosa e solos de textura arenosa. De textura argilosa, vai de 35% a 60% de argila. De textura muito argilosa, quando o solo tem mais do que 60% de argila.
A textura média é quando eu tenho menos de 35% de argila e maior ou igual do que 15% de areia. E a siltosa é o que eu tenho menos do que 35% de argila e menos do que 15% de areia. Na média, eu vou ter mais 15%, na siltosa, menos de 15%. Preciso decorar isso daqui? Não. É interessante, quando você está trabalhando no campo, você acaba pegando essas informações e você precisa ter uma certa confirmação dela. Geralmente, os resultados laboratoriais já vêm com essa classificação, que é justamente desse triângulo textural mais simples. Aqui, esses valores eu posso jogar no triângulo textural. Como que eu faço isso para jogar no triângulo textural? Observe que eu tenho aqui um solo com mais classes texturais, com 13 classes texturais, salvo engano, e através dos resultados que eu tenho na análise laboratorial, eu jogo nesse triângulo textural para eu encontrar. Então, hipoteticamente, eu tenho um solo com 50% de argila, 25% de areia e 25% de silt. Como que eu entro com esses resultados? Estão vendo que esse eixo aqui é o eixo de argila. Então, olha, 50% de argila. Eu entro paralelo ao eixo da areia. Então, eu traço aqui uma linha paralela ao eixo da areia. 25% de areia. Tá vendo que aqui embaixo está a areia? O que eu faço? Eu traço uma linha paralela ao eixo de silt e tenho 25% de silt. Eu traço uma linha paralela ao eixo da argila. Qual classe de solo é meu... qual classe textural é meu solo aqui? Argilosa? Por quê? Que a porcentagem de argila sobre o silt e areia vai ser 25% maior. O dobro, né? Não quero essa É resposta. porque o encontro de todos, o ponto de encontro de todos os eixos é da argilosa. O encontro de todos os eixos foi na classe argilosa. Então, aqui, olha, esse slide demonstra como eu tenho que entrar no triângulo textural. Mas logo depois da aula, não agora, vocês vão baixar um aplicativo que chama Triângulo Textural. Eu sei que tem para Android, não sei se tem para iOS. Depois, quem tiver iOS aí, tenta entrar e ver se está disponível ou não. Tá certo? Então, nós temos essa forma de entrar. Vou passar um exercício para vocês praticar isso, para classificar o solo, porque através das classes do solo nós podemos tirar algumas inferências, podemos fazer algumas conclusões. Letícia, foi muito rápido, obrigado, Letícia. iOS não tem. Depois eu vou ver se tem algum aplicativo para iOS. Quais são as propriedades, quais são os atributos dos solos que podem ser explicados pela textura? Então, o interessante das características morfológicas é eu compreender essas características morfológicas e tirar conclusões dela e fazer inferências a partir dela. O que eu posso interpretar? Permeabilidade, que é a capacidade de um fluido atravessar o solo. Nós temos que solos mais arenosos, eu vou ter maior permeabilidade
Porque eu vou ter mais espaço poroso em termos de macroporos. Eu vou ter mais macroporos. Os macroporos são poros grandes, são poros que não retêm água. Eles têm por característica possibilitar a permeabilidade. Já a coesão, a capacidade de ficar ligado uma partícula na outra. Então, solos mais argilosos tendem a ser solos mais coesos, com solos mais próximos. Vai ter uma baixa, o que nós chamamos de friabilidade. Quando eu falo somente de textura, quando eu estou falando somente de textura. Então, solos mais argilosos, vou ter solos mais coesos, mais duros. Matéria orgânica do solo. Quanto mais argiloso for o solo, mais matéria orgânica eu vou ter, pois eu vou ter uma maior proteção contra os micro-organismos. São os micro-organismos que capturam, que degradam a matéria orgânica, que no caso oxidam a matéria orgânica. Então pensem aqui um pedaço de matéria orgânica. Vou pegar aqui duas situações de matéria orgânica. Essa vermelhinha é matéria orgânica. Vamos ver. Ponteiro. Matéria orgânica. O vermelho é matéria orgânica. A matéria orgânica. Uma situação de um solo mais argiloso. As partículas são muito pequenas. Elas vão revolver muito mais a matéria orgânica. Elas vão revolver mais a matéria orgânica e proteger mais. Enquanto que um solo arenoso, as partículas são maiores. Eu tenho mais macroporos, uma entrada maior de oxigênio e uma entrada maior de micro-organismos. Então, se eu tiver aqui um micro-organismo, se eu tiver aqui um micro-organismo, e aqui outro micro-organismo, aqui ele consegue entrar muito mais facilmente para degradar essa matéria orgânica. Aqui, a matéria orgânica ela é muito mais encapsulada. Ela tem uma maior proteção. Então, solos mais argilosos, é mais fácil de eu proteger a matéria orgânica, enquanto que em solos arenosos, é mais difícil eu proteger essa matéria orgânica. E a matéria orgânica original que estava lá da mata, quando eu desmato um solo arenoso, quando eu tiro a vegetação de um solo arenoso, ela rapidamente termina com aquela matéria orgânica. Por quê? A matéria orgânica é degradada facilmente. Os solos argilosos, eles têm essa característica de proteger mais a matéria orgânica. Retenção de água e nutrientes. Enquanto a matéria orgânica, enquanto os solos arenosos, eles têm mais macroporos, os solos argilosos, eles vão ter uma grande quantidade de microporos. Mais microporos, mais retenção de água e nutrientes. Além de ter mais microporos, solos arenosos, solos argilosos, eles vão ter também uma maior quantidade de cargas, que vai reter diretamente essa água. Então, solos argilosos, eu tenho uma maior retenção de água e nutrientes, mais cargas e mais microporos. Compreendido, textura? Alguma consideração sobre a textura? Estão quietinhos, né? Então, vamos supor essa situação. 3 solos hipotéticos. Solo X, solo Y e solo Z. O solo
Z, o solo X, ele tem 70% de argila. O solo Y tem 5% de argila. E o solo Z é também um solo muito argiloso, com 75% de argila. Observem a permeabilidade desses solos. O solo X, ele tem 10 milímetros por hora, então a água passa na velocidade de 10 milímetros por hora no solo X. No solo Y, 200 milímetros por hora. E no solo Z, 150 milímetros por hora. O que chamou a atenção de vocês aí, nessa tabela? Eu acho que no solo Z, Por que chamou a atenção o solo Z? porque a porcentagem de argila é maior do que a do X, mas a permeabilidade dela foi maior em vez de ser menor. Não sei se eu estou considerando certo. Tá certo, tá certo. Então, o que a gente acabou de ver na textura? A gente acabou de ver na textura que quanto mais argila, menor a permeabilidade. Aí eu mostro um quadro de vocês, um quadro para vocês, onde um solo com 75% de argila apresenta uma permeabilidade muito alta. Isso diz respeito a uma grande característica, talvez uma característica mais importante do ponto de vista ambiental e agrícola, que é a estrutura do solo. Então, a estrutura do solo explica essa certa dicotomia entre o solo X e o solo Z. Por que dessa diferença? O que explica isso é justamente a estrutura. Enquanto a textura, eu falo das partículas primárias, na estrutura, eu estou falando das partículas secundárias. Como assim? Da forma que essas partículas estão agregadas. Olha, é o resultado do arranjamento das partículas primárias. Quais são essas partículas primárias? Areia, silt e argilas, em agregados das partículas secundárias. Então, quando a areia, o silt e a argila se arranja, se estrutura, nós estamos falando de uma nova configuração do espaço poroso. Então, altera as características em termos de retenção de água, em termos de permeabilidade, se eu avaliar por si só a textura. Então, a formação das unidades estruturais, que é essa agregação, permite o estabelecimento de uma nova configuração do espaço poroso, refletindo em algumas propriedades do solo. Uma delas, que é muito importante para a gente, tanto em termos agrícolas quanto ambientais, é justamente a propriedades do solo. Não confundir estrutura com textura. Textura diz respeito às partículas soltas, as partículas primárias de areia, silt e argila, sem considerar a matéria orgânica do solo, enquanto que a estrutura é como elas estão agregadas, inclusive a matéria orgânica tem um grande papel, um importante papel nesse processo, que é manter essa estrutura estável. Ela é um forte agente cimentante. A estrutura é uma característica macroscópica, que eu vou enxergar ela em campo, que eu vou ver as diferenças dessa estrutura em campo. Enquanto que ela pode ser avaliada a olho nu. Eu não consigo enxergar a argila. Eu consigo sentir as características táteis da argila, da areia e do silt, mas eu não consigo enxergar. Que representa formas geométricas características. Então, quando você estiver em campo e estiver avaliando a vulnerabilidade ambiental de uma área, vocês vão ter que levar em consideração a estrutura, esse aspecto geométrico da estrutura, porque vai refletir em algumas coisas que nós vamos ver. Então,
Como se dá essa junção, essa agregação do material? Então, nós vimos aqui que a estrutura é um arranjamento dessas partículas primárias em agregados, que a formação faz uma nova configuração do espaço poroso, ele modifica algumas características do solo em função disso, e que ela é vista em olho nu, que ela é macroscópica e tem formas específicas geométricas. Como será que ela é formada? Como que se dá esse agrupamento das partículas? Essas partículas se dão de produtos orgânicos em decomposição da matéria orgânica, substâncias minerais, os óxidos de ferro e alumínio. Então, o último grau do intemperismo, que são os óxidos, os solos argilosos, muito intemperizados, que tem uma grande quantidade de óxidos, ela faz essa forte ligação. Os ciclos de umedecimento e secagem, isso principalmente no horizonte A, umedece, seca, fica quente, fica frio, altera as características do solo e que ajuda no processo de agregação, e além da força física das raízes, que vai gerando alguns planos de fraqueza. Então, para agrupar, eu tenho aí uma força física juntando, e esses produtos químicos, entre aspas, seriam uma cola, seria o que nós chamamos de agente cimentante. A matéria orgânica tem uma importante função de agregar esse solo. Como que nós vamos avaliar a estrutura do solo? Em campo, vocês vão estar lá com o livro de vocês, de manual de avaliação da estrutura do perfil do solo, vocês vão fazer esse trabalho em campo, chegando lá, vocês vão avaliar essa estrutura. Vocês vão avaliar a forma da estrutura, o tamanho e o grau de desenvolvimento. E a partir disso nós podemos tirar algumas conclusões. Como formas, nós temos aqui alguns tipos de forma de estrutura. Observem aqui esse C. Esse C são blocos angulares e subangulares. São dadinhos, são cúbicos, formatos cúbicos, muito comum essa estrutura em termos mundiais. É uma estrutura que tem um bom ajuste e tem uma boa retenção de água, tem uma grande quantidade de microporos. Já essa parte aqui, olha, são como fosse esferas, que nós chamamos de estrutura granular. A estrutura granular, bolas de gude, é o ápice da agregação. Solos muito intemperizados, eles vão ter uma grande quantidade de óxidos, principalmente óxido de alumínio, e o óxido de alumínio tem essa característica de manter um material agregado. Mantendo esse material agregado no ápice da agregação, o ápice da agregação é o formato esférico. Então, nós temos a estrutura granular. A estrutura granular, que é esse tipo de estrutura aqui, ela é a mais comum no Brasil, nos nossos principais solos. Mais comum no Brasil, principais solos nossos. Nós vamos estudar mais para frente. Nós vamos ver que esse tipo de estrutura, a estrutura granular pequena, é típica dos latossolos, que compõem mais de 30% do território nacional. E, às vezes, nós temos essa estrutura em bloco, nos latossolos, mas que desfaz facilmente nessa estrutura em grânulos. Então, nós vamos ter, em alguma situação, estruturas extremamente pequenas, por exemplo, de 1 milímetro, 1,5 milímetro, ou até menor, mas dentro dela eu vou ter um mundo de argila. Dentro dela eu vou ter um mundo de microporos. Esse tipo de estrutura laminar. Ô, Sabrina, dorme não, Sabrina.
essa estrutura aqui, a laminar, ela é típica de solos compactados. Observe que eu tenho uma lâmina aqui. E, além disso, a colunar não é muito comum para a gente, não. Tá? Alguns solos nátricos, alguma situação, mas não é tão comum. Então, aqui, blocos granular, as principais estruturas nossas. Bloco e granular. Estrutura laminar. No caso do Brasil, ocorre principalmente essa estrutura em casos de solos degradados. O que nós temos? Entre os agregados do solo, nós temos os macroporos, os poros grandes. Já dentro dos poros, nós temos os microporos. Vamos lá, Mayara. Você estava falando dos óxidos de alumínio. Qual vai ser a inferência direta dele no solo? Os óxidos, no caso da estrutura, Mayara, é que ele tem um forte poder de flocular, de agregar. Então, quando o solo ele tem muitos óxidos de alumínio, ele agrega muito, o que forma essa estrutura do tipo granular. Porque pense um papel. Qual que é o máximo que você consegue apertar o seu papel? O ápice da agregação, quando você vai formar uma bolinha, um círculo, que está justamente relacionado com isso. Então, os óxidos de alumínio, ele tem esse poder de flocular, formando principalmente a estrutura granular. Os solos de cerrado têm alta quantidade de alumínio, né? Então, Tem essa alta quantidade de alumínio, mas observe que aqui que eu estou falando de gibsita, do mineral, não esse alumínio livre. Mas os solos do cerrado também tem essa grande quantidade de alumínio livre. Mas, muito endeperizado o solo do cerrado, e com isso eu vou ter esse tipo de estrutura. O tipo de estrutura é granular, onde a água escorre facilmente dela. Então, entre os agregados, nós temos os macroporos e, dentro destes, os microporos. O que é importante disso? Os macroporos são os poros responsáveis pela permeabilidade da água. Se eu faço o manejo incorreto do meu solo, aplico uma força muito grande no meu solo, quem que eu vou destruir principalmente? Os macroporos. Por isso que na estrada, que é algo compactado, depois de uma chuva, a gente observa aquele acúmulo de água. Por quê? Não desce a água, não tem permeabilidade. Quando você estiver em campo, avaliando diferentes locais, depois de uma chuva, e você tiver uma grande quantidade de empoçamento, é sinal que aquele local está compactado. Por quê? Houve a destruição desses macroporos. Há uma destruição da estrutura. Por isso que os manejos conservacionistas do solo, eles preconizam um menor revolvimento desse solo para eu não destruir a estrutura. Porque se eu rompo também essa estrutura, se eu destruo isso daqui, eu começo a arar, gradear muito, eu estou destruindo os microporos. Eu estou diminuindo a retenção de água no meu solo. Então, observem, solos bem estruturados é solo que eu tenho uma grande quantidade de grandes poros e uma grande quantidade de poros pequenos. Aí eu vou ter uma boa sustentabilidade para a planta, para a vegetação nesse solo. Então, alguma dúvida até aqui? Alguma consideração? Vamos lá. Observe. Aqui está falando da permeabilidade em diferentes tipos
de estrutura. Estrutura em blocos, estrutura granular e as placas aqui, olha. O que acontece na estrutura granular? Chove e rapidamente eu tenho uma permeabilidade. Essa estrutura granular, dentro dos grânulos, eu tenho uma grande quantidade de argila. Uma grande quantidade de argila. Essa grande quantidade de argila possibilita também uma considerável retenção de água. Ao mesmo tempo, na estrutura granular, que eu tenho uma alta permeabilidade, eu vou ter também uma certa retenção de água. Essa boa permeabilidade facilita também essa descida de água rápida, facilita também a recarga dos aquíferos. Esses locais com rápida permeabilidade, estamos falando lá do cerrado, chove bastante e a água desce para recompor o lençol freático, para recompor os aquíferos. O que nós temos aqui na estrutura em blocos? Uma moderada permeabilidade em comparação à estrutura granular. A água desce mais lentamente. Nesse caso, se eu tiver contaminante nessa água, dá mais tempo desse contaminante ficar no sistema e ser degradado pela biota do solo. Enquanto, desse outro lado, em placas, a parte em placas, os solos degradados, quase não tenho permeabilidade. Nessa situação, chove, a chuva não desce. Não tem permeabilidade. Não tendo permeabilidade, a chuva vai escorrer. Escorrendo, eu vou ter uma grande erosão. Observe que, principalmente, se isso tiver associado a um declive maior, eu vou ter uma maior quantidade de erosão. Além disso, nós temos aqui o que nós chamamos de solos com estrutura grão simples. O grão simples seria quase que uma ausência de estrutura, típico dos solos arenosos. Solos arenosos, cada grãozinho desse daqui, olha, está representando, vai ser um quartzo. Um quartzo. Também tem uma permeabilidade alta nesse solo arenoso, igual a estrutura granular. Então, nesse solo grão simples, típico dos solos arenosos, eu vou ter uma permeabilidade muito rápida. No entanto, eu não vou ter retenção de água. Por quê? Posso sim. Por quê? Porque nessa situação é um quartzo. E aqui dentro eu não vou ter poro nenhum microporo para reter água. Eu vou voltar aqui, só um minutinho, vou apagar tudo essa tela. Vamos lá. Estrutura menor erosão. Vamos colocar uma situação. Menor erosão em termos. Vou explicar logo mais por que em termos. Estrutura granular. Pense no monte de esfera. Um balde cheio de bolinha de gude. Como os contatos são menores, olha, eu tenho aqui uma típica estrutura granular. Os contatos menores, eu vou ter macroporos, quantidade de poros grandes. Essa grande quantidade de poros grandes possibilita a rápida permeabilidade da água. A água vai drenar facilmente. A água drena facilmente. E quando é granular, dentro da estrutura, eu vou ter os microporos. Observe aqui, ó, esse monte de porozinhos, esse monte de buraquinhos, branco aqui.
Tendo esse monte de buraquinho, eu vou reter água. Então, eu tenho permeabilidade, rápida drenagem. Essa rápida drenagem é um fator muito importante para diminuir a erosão, porque quanto mais rápida essa permeabilidade, menos água eu vou ter acumulado na superfície e menor erosão eu vou ter. Mas, por outro lado, lembrem, pense que vocês estão segurando um monte de bolinha de gude na mão. Essa bola de gude, elas têm pouco ponto de contato. Então, duas esferas, eu tenho pouco ponto de contato, diferente da estrutura em blocos, que eu vou ter maior ponto de contato. Se aqui começa um buraco e eu vou ter predileção do caminho da água, a água rapidamente pode tirar esse material e ter uma grande quantidade de erosão em sulcos. Mais erosão em sulcos, eu vou ter grandes buracos. Então, a estrutura granular, ela facilita a permeabilidade da água, mas ela tem baixa resistência porque tem baixos pontos de contato. Eu vou ter grandes erosões em sulco, que nós vamos aprender os tipos de erosões em aulas mais para frente. Mas erosões em sulco, óbvio, são erosões que formam buracos. E formando buraco, caminho preferencial da água. Caminho preferencial da água, nessa situação, aumenta o buraco. E aí eu posso ter desde pequenos sulcos até grandes buracos, grandes vossorocas. A diferença aqui da granular e da grão simples é que aqui eu vou ter uma certa retenção de água. Porque dentro desses grânulos, mesmo quando ele é pequeno, eu vou ter retenção de água. Agora aqui não. Seria, na grão simples, seria como tudo isso daqui, olha, seria mais ou menos do mesmo tamanho, mas tudo isso daqui fosse um quartzo. Eu não tenho retenção de água. A sobrevivência da planta nesse ambiente de estrutura grão simples é muito mais dificultada. Por quê? Porque não há essa retenção de água. A água passa rapidamente pelo solo. Questões sobre esse tipo de estrutura? Edu, então, ó, essa menos erosão, tem que prestar atenção, assim, que é mais fácil drenar. Mas se começa uma erosão, principalmente erosão em sulcos, essa erosão vai embora. Olha essa situação de estabilidade do agregado. Olha que bacana aqui. O meu agregado, para ele reter água, tem que chover e ele tem que segurar essa água. O solo servir como aquela esponja. É bem bacana a gente fazer esse exercício com esponja, quando você estiver trabalhando na escola. Você pode pegar uma esponja com pequenos buraquinhos e esponja com mais buracos e tudo. O solo tem que fazer isso. Ele tem que servir como uma esponja. Então, molha a esponja, segura a água. E para segurar, ele tem que ter uma boa agregação, tem que ter uma boa estabilidade. Se não tiver estabilidade, como típico do horizonte C, a estrutura, geralmente, do horizonte C, ela não tem estabilidade, ela pode desfazer facilmente. Observem aqui que interessante, olha. Antes de molhar um solo com elevado teor de matéria orgânica e um solo com baixo teor de matéria orgânica. O que vai acontecer aqui? Eu molhei, choveu. Choveu, um monte de chuva. Olha o que aconteceu com o solo bem estruturado. Ele não desfez, ele reteve água, ele serviu como uma esponja. Servindo como uma esponja, ele vai fornecer água
para toda a biota que está ali no solo, ele vai oferecer água para as plantas que estão ali. Ficou retida onde? Ficou retida ali nos microporos, dentro. Olha o solo com baixo teor de matéria orgânica. O que aconteceu com ele? Ele simplesmente desmoronou, desmontou. Então, veja que bacana essa foto mostrando a diferença da estabilidade dos agregados com maior teor de matéria orgânica e com menor teor de matéria orgânica. A matéria orgânica, a preservação do horizonte A, a preservação do solo para manter a água, para manter cargas, não é assunto de eco-chato. É assunto extremamente técnico. Aumenta a preservação da água. Além de aumentar a preservação da água, tem diversos outros benefícios que nós vamos ir aprendendo no decorrer do curso. Que é uma estrutura prismática, serosidade, vou passar aqui, ó. Gente, dúvidas sobre estrutura? Uma ponderação sobre estrutura? Ajeitem nas cadeiras, então. Vamos para serosidade. Serosidade, nós temos aqui 2 agregados. Quero que vocês observem, aqui não tem um brilho. Aqui não tem, e aqui tem, que apresenta. Vocês estão vendo que tem tipo um brilho, que nós chamamos de brilho graxo, nessa estrutura, enquanto que aqui eles desmontaram. Esse brilho graxo, o interessante dele é que a argila, que é extremamente pequena, sai de um horizonte, e quando ela desce para o horizonte de baixo, ela reveste essa estrutura. Revestindo essa estrutura, dá esse aspecto ceroso, como se tivesse passado uma cera na estrutura. Quando a gente tiver a oportunidade da aula prática, nós vamos fazer isso em um solo lá do Instituto que tem esse aspecto ceroso. Então, como que ela ocorre? Tem aqui o horizonte A e o horizonte B, por exemplo. Aqui eu tenho uma estrutura granular, uma estrutura em blocos. E aqui é a argila. As minhas animações de Hollywood. Cai aqui uma grande quantidade de chuva. Parte dessa argila vai sair do horizonte A e descer para o horizonte B. E quando ela desce no horizonte B, ela reveste toda a estrutura, dando esse aspecto brilhoso. Nós vamos ver que alguns solos têm mais argila no B do que no A. Isso traz algumas considerações agrícolas e ambientais que a gente tem que prestar atenção. E uma das evidências que ocorreu essa migração de argila é justamente essa serosidade, esse brilho graxo no solo. Então, considerações sobre a morfologia. O reconhecimento das propriedades morfológicas do solo é de extrema importância para a classificação e, por sua vez, indicação do uso adequado. O conhecimento desses atributos do solo ajuda a gente a tomar decisão. Não só o puro conhecimento dele. Nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos saber dessas propriedades e saber interpretar essa propriedade.